gente vai estudar distância entre planos, tá? Então serão dados dois planos pra gente vai calcular a distância entre eles. Essa vai ser a última aula do nosso curso, tá? Então vamos lá. A gente sabe lá de quando a gente estudou posições relativas de dois planos, que dois planos eles podem ser dois planos distintos, né? Eles podem ser transversais, né? Ou seja, eles têm uma interseção. E eles podem ser paralelos, tá? E aqui eu estou assumindo que os planos dados serão sempre distintos, tá? O que acontece? Se vocês lembrarem lá quando a gente estudou como determinar a posição relativa desses planos, a análise era feita nos vetores normais a cada um desses dois planos. Então, por exemplo, aqui nesse desenho, ó, como os planos π e θ são transversais, os vetores normais, aqui ó, o m é vetor normal a π e n é um vetor normal a θ, eles são LI, ou seja, eles não são paralelos. E quando os planos dados são paralelos, os respectivos vetores normais aqui que a gente consegue obter, eles são paralelos, tá? Então, como é que a gente calcula a distância entre dois planos? Não vai ter uma fórmula fechada, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar se os vetores normais, tá, são paralelos ou não, né? Então, ó, se os vetores normais são paralelos, ou seja, você vai lá e prova que eles são LD, os planos são LD. Assim, a distância entre esses planos é positiva, né? Se forem distintos, e zero se forem iguais. Como é que a gente calcula a distância nesse caso? Você pode, por exemplo, pegar o que vai acontecer aqui é que qualquer ponto do plano π que você pegar e calcular a distância até o plano θ, para qualquer ponto que você pegar aqui, a distância dele até o plano θ é o mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, quando você prova que os vetores normais são LD, o cálculo da distância entre esses planos se reduz ao cálculo da distância entre um ponto de um plano ao outro plano, tá? Então, tanto faz. Você pode pegar é θ aqui, né? Você pode pegar um ponto do plano π, digamos P, e calcular a distância desse ponto ao plano θ. Ou você pode pegar um ponto Q do plano θ e calcular a sua distância até o plano π. Tá? Então, ó, basicamente, para a gente trabalhar aqui, a gente vai precisar de pegar os dois vetores normais, tá? Um para cada plano. E se eles forem, se mostrar que os planos são paralelos, você vai ter que pegar um ponto em um dos planos, tá? Então, tanto faz, pega um ponto no plano θ ou um ponto no plano π, tá? No outro caso, né, se você conseguir mostrar que os vetores normais são LI, então não tem que fazer conta. Você já provou que a distância entre esses planos é zero, né? Porque eles serão transversais. Então eles vão ter uma reta ali como interseção deles, tá? E basicamente é isso, tá? Digamos que o caso que vai ter mais trabalho é esse, ó. Quando você vai lá, pega os vetores normais, você prova que eles são paralelos, né? Ou seja, LD. Aí como é que a gente vai proceder? A gente vai no plano π, encontra um ponto P e calcula a distância deste ponto até o plano θ, tá? Aqui está escrito o que eu acabei de falar. Então o que a gente vai fazer agora é esses exemplos aí, tá? Vamos lá então. Item A, calcular a distância entre esses planos π1 e π2. Ó, ele já nos deu as equações gerais dos dois planos, né? Então, primeira coisa, encontra vetores
normais a cada um dos planos dados. Primeira questão, note que o vetor normal plano π1 eu vou denotar sempre por m, tá? Então vai ser o vetor 2 menos 1, 2. Aqui no item A, tá? 2 menos 1, 2. Esse aqui vetor é normal a π1. E o vetor n, 4 menos 2, 4, também é normal, só que agora ao plano π2. É normal no sentido que é o vetor normal ao plano, tá? Eles são LD, né? Que ó, se eu pegar o m e multiplicar por 2, dá justamente o vetor n, né? Então como 2m é igual a n, segue que o vetor, esses dois vetores formam uma sequência ELD. Logo, o plano π1 é paralelo ao plano π2. Tá? Agora, o que a gente precisa fazer é ir no plano π1 ou no plano π2, tá? E pegar um ponto aí. Ou no plano π1 escolher um ponto. Agora, ó, essa parte a gente pode pegar qualquer ponto que satisfaça a equação geral do plano π1. Se a gente for inteligente, a gente vai querer pegar aquele ponto com o máximo de coordenadas iguais a zero para simplificar nossas contas, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar P como sendo 0, 9, 0, né? Então, porque vai ficar menos 9 mais 9 igual a 0. Como o ponto P de coordenadas 0, 0, 9, 0 é um ponto do plano π1, segue que a distância do plano π1 ao plano π2 vai ficar assim, ó. Então, a gente olhar para a equação geral do plano π2, ó, a gente vai lá e substitui x, y, z pelas coordenadas do ponto P, né? Então vai ficar 4 vezes 0 menos 2 vezes 9 mais 4 vezes 0 menos 21, né? 4, 0, 4 é 0, menos 2 vezes 9, menos 21. Aí no denominador, né, aparece, opa, a norma do vetor normal plano π2, tá? Não vamos me confundir aqui. A gente está calculando a distância do ponto P ao plano π2. Então, o vetor normal que a gente vai considerar é o plano π2. Então, na verdade, ainda dá diferença. Então, olha só, o numerador fica 0, menos 18, menos 21. Denominador, 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, o numerador, ó, dá módulo de menos 39, que é 39. Denominador da raiz quadrada de 20, 36, que é 6, né? Dá para simplificar por 3 ainda, né? Vai ficar 13 meios. Então a distância entre os planos π1 e π2 é igual a 13 meios. Ok? Vamos fazer mais um exercício aqui nesse vídeo. Então, ó, agora considere os planos dados no exemplo B. Primeira coisa que a gente faz sempre é procurar vetores normais, tá? Um para cada plano.
Aqui, ó, os dois planos têm os mesmos vetores normais, né? Ó, 1, 1, 1. É o mesmo, né? Ou seja, porque os planos são paralelos. Note que o vetor M1, 1, 1 é um vetor normal ao plano π1. E o vetor N, que é o mesmo vetor, é normal ao plano π2. Então, claro que eles são LD, né? E assim, os planos π1 e π2 são paralelos. Agora, um ponto do plano π1. Então, agora a gente tem que calcular a distância do plano π1 a π2. Para fazer isso, basta pegar um ponto no plano π1, calcular a distância até o plano π2. Então, claramente, com um ponto mais simples que eu posso pegar aqui, 0, 0, 0, né? Do lado esquerdo, ó, vai ficar 0 mais 0 mais 0, que é 0. Tá? Ou seja, o plano π1, ele contém a origem. Então, como o ponto P 0, 0, 0 está em π1, vem que... Então, a distância do plano π1 ao plano π2 vai ficar assim. É a distância do ponto P ao plano π2. A gente joga naquela fórmula que a gente já conhece, né? Aqui vai ficar fácil, porque é só pegar na equação do plano π2 e colocar 0. Então vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 2 no módulo, né? Aqui é 0 mais 0 mais 0 mais 2. E dividido pela norma do vetor normal ao plano π2, né? O vetor normal é aquele vetor 1, 1, 1, né? A gente já viu ali em cima. Então, no numerador, módulo de 2 é 2. No denominador vai ficar raiz quadrada de 3. Ou seja, a distância entre os planos π1 e π2 é igual a 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Esses 3 últimos exemplos, tá? Resolver eles. Então, vamos fazer agora o exemplo C. Lembrando, como é que a gente calcula a distância entre dois planos? A ideia é simples. Pega um vetor normal em cada plano, verifica se eles são LD ou LI. Se eles forem LD, o exercício acabou. Você já pode concluir que os planos são transversais e, portanto, a distância entre eles é 0. Agora, se os vetores forem LD, quer dizer que os planos são paralelos. Assim, todo ponto do plano π1, por exemplo, está à mesma distância do plano π2. Logo, a distância entre os planos π1 e π2, a gente calculando simplesmente a distância de um ponto P do plano π1 ao plano π2. Ok? Nesse exemplo aqui, ó, o plano π2 a gente conhece uma equação geral dele, né? Então primeiro vamos encontrar, a gente conhece a equação vetorial dele. Então primeiro vamos determinar a equação geral do plano π2, tá? Bom, uma equação geral do plano π2, a gente calcula fazendo determinante. Bom, a primeira linha vai pegar um vetor genérico x, y, z e subtrair um ponto do plano π2, né? O 2, 1, 2. Então vai ficar x menos 2 na primeira linha, y menos 1, z menos 2. Deixa eu abrir um espaço aqui maior. Então, primeira linha fica x menos 2, y menos 1, z menos 2. Na segunda e na terceira linha dessa matriz, nós colocamos os vetores diretores do plano que nós conhecemos aqui, ó, só de olhar para a equação vetorial do plano. Menos 1, 0, 3, 1, 1, 0. Igual a 0. Feito isso, ó, então nós já sabemos então calcular determinar a equação geral do plano π. Plano π2, nesse caso, né? Calculando o determinante, ó, então vamos lá. Vai ficar 0, 3, y menos 1. Vou de vermelho, mais fácil enxergar. Menos z menos 2. Agora, ó, x. 3x menos 2. Aí tem que trocar o sinal, né? Fica menos 3x menos 2.
Aí o resto zero, né? Ó, 0, 0. Aí aqui tem que igualar a 0. Esse modo P2 é... Então lá, menos 3x mais 3y menos z. Aí vai ficar menos 3 mais 2 mais 2. Então é menos 3 mais 4, que é 1. Então essa é uma equação geral do plano P2. Tá? Então, portanto, vamos lá, um vetor normal, plano P1, tá aqui, ó, 1, 1, 1. Não, errei, né? Errei? Errei não, no item C, 1, 1, 1. Tá, é só olhar os coeficientes das incógnitas x, y e z. Esse vetor é normal ao plano P1. E um vetor normal ao plano P2, que a gente acabou de calcular aqui, ó, menos 3, 3, menos 1. Então esse aqui é um vetor normal ao plano P2. Só que olha só, se você olhar para as coordenadas, você vai ver que esses vetores não são múltiplos, né? Ou seja, eles são LI. Vamos provar. Calcula o determinante das duas primeiras coordenadas. Vai ficar 1, 1, menos 3, 3. Quando a gente calcula o determinante aqui, ó, vai dar 3 menos 3, né? 3 mais 3 que é 6. Que é diferente de 0. Isso implica que os dois vetores aí, o M e o N, são LI. LI. E assim, os planos são transversais. Mas se os planos se intersectam, a distância entre eles é 0. Não precisa nem fazer mais conta, tá? Onde a distância entre π1 e π2 é igual a 0. Ó, bem mais simples, né? Item D agora. Bom, a gente tem que analisar esses dois vetores aqui, ó. Note que um vetor normal plano P1 é o vetor 1, 1, 1, e um vetor normal ao plano P2 é o vetor 2, 1, 1, que também são LI, né? Vamos lá, note que esse vetor aqui é normal a P1 e o vetor normal plano P2 é o vetor 2, 1, 1. Logo, como o determinante pega aí as duas primeiras coordenadas, 1, 1, 2, 1. Isso fica 1 menos 2, que é igual a menos 1, que é diferente de 0. Então vem que esses vetores formam uma sequência LI. E assim, os planos P1 e P2 são transversais, ou seja, eles se intersectam segundo alguma reta. Né? São transversais, os planos têm interseção. Quando dois planos têm interseção não vazia, né? Esses planos são distintos, claro. O que acontece é que a interseção é uma reta. Então, quando há interseção, a distância é 0. Nem tem o que fazer. Último exemplo.
Põe agora então que o plano π nós conhecemos uma equação geral e do plano π2 a gente conhece uma equação vetorial. Tá? Então primeiro vamos determinar uma equação geral para o plano π2. Então note que o plano π2 ele é calculado, determinado assim. Tem calculado determinante essa matriz, né? Um ponto desse plano, vamos lá ver, é 2, 0, 0. A primeira linha fica x menos 2, y menos 0, z menos 0. Aí os vetores diretores desse plano é o menos 1, 0, 1 e o menos 1, menos 1, 0. Então essas coordenadas formam a segunda linha e a terceira linha da matriz. Se eu calcular o determinante dessa matriz igual a 0, a gente encontra uma equação geral para o plano π2. Aqui não é igual não, aqui é 2 pontos. Então vai ficar 0. O y vai ficar menos y. Eu passei errado ali, mas dá no mesmo resultado, né? Ó, o y, ó, y vezes 1, y vezes menos 1 menos y. Agora o z. Z vezes menos 1 vezes 1 dá menos z também. Agora no outro sentido. X menos 2 vezes 1 vezes 1, então vai ficar menos x menos 2, 0, 0. Então o plano π2 vai ficar da forma menos x menos y menos z mais 2 igual a 0. Tá? Portanto, olha só. Então nós temos as equações gerais, né, do plano π1 e do plano π2. Um vetor normal, o plano π1, vamos olhar lá, é o vetor 1, 1, 1, né? Então esse é vetor normal a π1. E um vetor normal, plano π2, é só olhar aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 1. É óbvio que esses dois vetores são LD, né? Porque ó, o n é menos m. Como o vetor n ele é menos m, ele é oposto se é que eles são paralelos. Ou seja, a sequência ali, mn, é LD. E assim os planos π1 e π2, os planos π1 e π2 são paralelos. Como é que a gente calcula agora então a distância entre esses dois planos? É só pegar um ponto no plano π1 e calcular a sua distância do plano π2. Tá? Ó, vou pegar o ponto 5 meios 0, 0. Tá? Porque se eu jogar aqui 5 meios 0, 0, vai dar do lado esquerdo vai ficar 5 meios mais 0, que é 5 meios que satisfaz a equação, né? Então, como esse ponto 5 meios 0, 0 é um ponto do plano π1, segue que a distância do plano π1 até o plano π2 é a distância do ponto P até o plano π2. Então a gente vai na equação geral do plano π2 e calcula ponto P. Então vai ficar menos 5 meios, menos 0, mais 2.
Então é menos 5 meios, menos 0, mais 2. Dividido pela norma do vetor normal ao plano π2. Então vai dar raiz quadrada de 3 aqui, né? Numerador ali, ó, vai ficar 2 menos 5 meios. O 2 eu vou escrever como 4 meios. Então é módulo de 4 meios menos 5 meios. Denominador da raiz quadrada de 3. Então vai ficar módulo de menos meio dividido pela raiz quadrada de 3. Ou seja, isso é meio dividido pela raiz quadrada de 3. Então isso aqui, ó, posso interpretar como uma divisão de duas frações, né? Então isso aqui é meio vezes 1 dividido pela raiz quadrada de 3, né? Lembra? Quando eu divido duas frações, você pega a do numerador, mantém, e a do denominador você inverte. Então, desse modo, a distância entre os planos π1 e π2 é 1 dividido por 2 raiz quadrada de 3. Ok, pessoal? Então, era isso, tá? A gente